Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, seja muito bem-vindo a essa mentoria da FGV, Fundação Getúlio Vargas. De longe, para mim, uma das bancas mais complexas para organizar o teu certame. Então já trago más notícias e assim vai ser durante todos esses bloquinhos de aula. Se você leu o PDF, você viu que a FGV ela tem um jeito muito peculiar de se comportar. A gente vai fazer essa análise, mas deixa eu contextualizar. Quando eu falo de FGV, eu estou falando de uma banca que tem notas de corte menores em razão da complexidade com que ela trabalha. Quem estuda para um concurso da FGV tem um estudo todo peculiar, porque ela é, junto com a Sebrasp, uma das bancas mais difíceis, e eu digo que ela é mais difícil, inclusive, do que a própria Sebrasp. Tenho para mim, na minha impressão subjetiva, que a FGV é uma das piores bancas em nível de complexidade, não no nível de acerto, de erro, não é isso, mas de complexidade de prova. Tem questões que nem 20% dos candidatos acertaram. Quando você vai lá no filtro estatística da FGV, você observa que das questões mais difíceis são a da FGV. Começa já pelo tamanho dos enunciados. E eu vou abordar tudo isso com vocês nesses slides, né, pessoal, que eu fiz um pouquinho diferente do que estou habituado a fazer com vocês em condicional, onde eu tomo apontamentos. Aqui já é informação mais objetiva do que você leu no PDF. Eu vou dando exemplos e vou chamando a atenção naquilo que importa, né? Que são as 10 características da FGV. Olha o tamanho do enunciado, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 10. A gente vai ver tudo isso e eu vou exemplificar com muitas questões aqui para vocês. Deixa eu só fazer uma pequena contextualização primeiro. Professor Ricardo Baronovski, você deve ter assistido algumas aulas minhas em condicional. Eu também faço mentoria para cada banca, Sebrasp, FCC, VUNESP e, óbvio, da FGV. De todas as bancas, aqui eu digo, olha, essa aqui foi a que saiu a melhor aula, é essa daqui, é a mentoria FGV. E por que vivi isso? Um dos concursos de promotor que eu prestei certa vez era a FGV e eu precisava passar naquele negócio. Me debrucei sobre a FGV, estudando, dando aula e sendo concurseiro ao mesmo tempo. Descobri que a FGV ela tem um perfil de trabalhar. A Fundação Getúlio Vargas, eu vou contar uma pequena historinha para vocês que talvez aí coloque vocês no mesmo degrau e vocês olhem para essa banca de maneira diferente. Essa banca, quando vem a trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, ela traz um formato diferente do sistema europeu, um formato de um sistema mais americano, de quem incentivar uma participação do aluno. E algumas palestras que eu já tive da oportunidade de conferir, amigos que dão aula na FGV, mostra que eles têm uma outra mentalidade. Não é mais acertada ou mais errada, é um outro tipo de educação. Qual é o sistema europeu que a maioria de nós estamos habituados, né? Uma sala de aula em fileiras indianas, todo mundo olhando para o professor, ele lá na frente. Bom, até hoje é assim, né? Nas faculdades, nos cursinhos, quando a gente tem aula presencial, etc. A FGV não. Ela acredita num sistema indutivo e não no sistema dedutivo. Isso aqui explica muita coisa. Se você já prestou o exame de ordem da OAB, se você é advogado, ou em vias de ser advogado, ou tentando passar na OAB, enfim, você fez uma prova difícil. Você pega uma prova da FGV, pessoal, o caderno de prova da FGV é uma questão em cada metade. Na VUNESP são 3 questões, 6 questões numa página. O enunciado é pesado, complexo, né? Por que ela faz isso? O que é o método indutivo e o que ele difere do método dedutivo? Esse é o pontapé para a gente entender a FGV. A Fundação Getúlio Vargas ela acredita que o estudo e o aprendizado se faz através do debate de casos concretos. Então, o professor traz uma temática, eu não estou dizendo que isso acontece em todas as aulas, mas em boa parte delas isso inspira a confecção de prova da OAB e de concurso. É muito visível, é de clareza solar, inclusive, para mim. Ela joga um caso e ela exige do candidato, do aluno, que debata aquele caso para se chegar em proposições. Vou dar um exemplo para vocês de um método tópico problemático, né, que se parte do problema para se chegar numa regra geral. Se debatia muito na época da questão do aborto de anencefálico, né, chamada antecipação terapêutica de fetos anencefálicos. Não havia a regra que tratava sobre o tema, havia uma lacuna normativa. Mas havia um debate muito forte na medicina, a gestação que vai... morre, nasce morto, ou dura poucas horas, meses, mas tem
crianças que duraram até 4 anos, então você está decidindo que momento a criança nasce ou morre, e virou um debate imenso. De um lado, comunidade religiosa, de outro lado, comunidade científica, e para não fazer tábua rasa de uma discussão tão complexa, foi 6-5. Foi apertadinho, foi apertado o julgamento, assim como a manipulação de células em tronco, acho que inclusive esse aqui foi 6-5, e o outro teve alguma questão do amicus curiae, mas eu sei que foram debates muito acirrados. O placar da utilização das células em tronco, in vitro, né, foi 6-5. Eu lembro que o amicus curiae era o Ives Gandra, inclusive. Então, você vê que é um debate muito complexo. A comunidade científica joga um valor, aí vem o lado religioso joga outro, enfim, fica um debate de dogmas ou de bens constitucionais que entram em colisão, chamada proporcionalidade, ou também chamado de ponderação. Mas você percebe que o debate, e não estou falando aqui do mérito da questão, não é isso, estou dando um exemplo, né, que é o caso concreto. Então se analisa, olha, o caso A diz isso, o caso B já aconteceu aquilo. Aí vem a comunidade científica e fala, ó, nos casos estudados A, B, C, D, E, foi natimorto. Aí vem a comunidade religiosa, traz uns precedentes e fala, mas no caso J, K, L, M, N, viveu até não sei quantos meses. Então você vê que é um debate à luz de casos concretos para se enxergar uma regra geral. Isso é complicado, é um método tópico problemático da hermenêutica, do direito constitucional, trocando em palavras mais simples. O que é o método indutivo? É partir do caso concreto para se encontrar uma regra. Diferente do método dedutivo, que é mais fácil de ser utilizado porque eu parto da regra geral e dou exemplos. Então, por exemplo, eu posso falar para vocês que o direito de reunião prescinde de prévio aviso. Apenas, né, prescinde de autorização prévia, exigindo-se apenas prévio aviso. Mas o STF, em determinado caso, dispensou o prévio aviso, eu vou dando exemplos a partir de uma regra geral. Indutivo, parto do caso concreto para se chegar na regra geral. Eu trouxe esses dois casos polêmicos, células-tronco e antecipação terapêutica de fetos anencefálicos, porque o debate faz em N casos concretos, em N estudos, em N análises empíricas, para se chegar numa regra que foi a DPF número 54, no caso do aborto de anencefálicos, né? De outro lado, a regra dedutível, eu parto de uma regra para tentar enquadrar os casos. Então eu faço um método de subsunção chamado hermenêutico concretizador. Bom, trocando em miúdos, pessoal, esse é o formato da FGV. Ela quer debater casos concretos. Então se a gente analisa as provas anteriores da FGV, eu coloquei isso para vocês no PDF, você vai ver que o cabeçalho da questão é sempre um João, Joana. E a partir de um caso concreto, se vai para se chegar numa regra. Olha só, pessoal, aqui o interessante não é o mérito, não é o direito constitucional, o direito difuso, é uma aula instrumental, é uma aula um pouco mais geral para vocês, né? Você pega o primeiro caso, ele dá um caso concreto. Um promotor de justiça, tutela coletiva, aqui no final fica mais claro aí, não. João, pipoqueiro, uma pequena cidade, ele vai dar um caso em concreto. João, cidadão brasileiro, veja, não é a mesma prova, não é a mesma questão, mas é muito parecida. Heraldo, que jamais deixara de votar. Anastácio, brasileiro nato. Joana, prefeita municipal. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Eu consigo fazer isso inclusive na plataforma, pessoal. Vou espelhar aqui nessa plataforma do Que Concurso e tudo que eu falar nessa mentoria você vai observar aqui. Primeiro, enunciados longos, né, em caso concreto. O município Alfa editou a lei X. Maria tinha a posse de uma área urbana. O prefeito do município Alfa. O secretário de administração. É uma riqueza de detalhes imensa. Imensa. Professor, por que ele faz isso? Existem algumas teorias da FGV trabalhar assim. Primeiro, querer do candidato mais interpretação e menos decoreba. Esse é um primeiro pressuposto do método indutivo. Quando eu te sugiro, né, um caso concreto, eu exijo de você que você saiba aplicar a lei, no caso concreto, que é o papel do advogado, por exemplo. Por isso que a FGV trabalha firme lá no exame de ordem, primeira e segunda fase, a despeito de algumas polêmicas aí que às vezes acontece. E já há bastante tempo, às vezes fala, a FGV vai deixar de ser credenciada, aí ela continua, enfim. Está consolidada lá, pelo menos até o momento da gravação dessa aula. E eu posso estar falando semana que vem acontece uma notícia relevante, né? Então você percebe, pessoal, que é interpretação. E aí o candidato, ele diferente da VUNESP, em que ele tem que decorar rol, prazo, quórum, não significa que você vai dispensar isso na leitura da lei seca. Mas quem passa na FGV é o candidato que tem uma capacidade mais interpretativa, mais crítica.
ele consegue entender o que o examinador quis dizer, ele lida melhor com o subjetivismo. E aqui então vem a principal crítica que os professores de curso, em que os candidatos fazem em relação da FGV. Muitas questões às vezes são enigmáticas. Muitas questões às vezes acabam caindo, em língua portuguesa, né? Acho que é o exemplo clássico, no grande problema do subjetivismo do examinador, o que ele quis dizer. Enquanto a VUNESP copia a lei seca, a FGV não. Ela parte de um subjetivismo. Ele transcreve a lei seca em próprias palavras, às vezes falta uma vírgula, a voz passiva não está de acordo com a voz ativa. Enfim, tem esse problema. Mas a prova é igual para todos, então a regra isonômica não adianta falar a prova estava mal feita. Estava mal feita para você, estava mal feita para todos. Estava bem feita para você, estava bem feita para todos. Então não adianta criticar a banca, eu gosto, não tem que gostar ou não gostar. Esse é o perfil da banca. A banca fazendo as coisas certas, com isonomia, transparência, publicidade, tá ótimo, né? E obviamente sigilo do concurso. E publicidade nas regras editalícias. É o que basta para você fazer o concurso. Então não adianta falar, a prova foi difícil. Foi difícil para você? Foi difícil para os 50 mil que prestaram. Não adianta usar esse argumento. Então, lidem com a FGV de uma maneira totalmente especial. E a primeira característica, e a gente começa aqui depois dessa grande introdução para falar do método indutivo, da Fundação Getúlio Vargas, é esse ponto, pessoal, que a FGV trabalha no formato de cases. O que é case? É um caso famoso na jurisprudência, é um caso concreto, é um caso em que se exige elevada interpretação do candidato, ou seja, que não se cinge, que não se restringe à mera decoreba, memorização. Não interessa aqui, o caso concreto, o que nos interessa é o formato da questão. É isso que chama atenção. Promotor de justiça, de tutela coletiva, cortou um pouquinho na margem da direita, mas dá para entender, né? No bojo de inquérito civil público e visando sua instrução, expediu ofício ao secretário municipal de administração, mediante entrega pessoal via oficial do Ministério Público. Veja, a quantidade de dados acessórios numa questão da FGV é imensa. Então a melhor frase que define a FGV é separar o joio do trigo. O que o enunciado quer de você? Primeiro ponto, pessoal, é grifar as palavras-chave. Aquelas palavras que definem o ponto da questão. Então veja, teria necessidade para essa questão? E não tem, tá? A gente nem vai resolver ela, mas é que ele foi intimado pessoalmente que a entrega oficial do MP requisitando remeter a relação nominal de todos os servidores. Dados inúteis, dados que não agregam, dados que não interessam para a resolução da questão, mas o examinador põe. Para quê? Para te cansar, para exaurir tempo. Essa é a conclusão que eu vou chegar nessa mentoria. Requisitando remeter relação nominal de todos os servidores ocupantes de cargo em comissão daquela pasta. Ao chegar na repartição municipal, o oficial do MP, João, realizou a entrega de ofício em mãos ao destinatário, obtendo o respectivo recibo de entrega. Em seguida, verificando que a planilha requisitada pelo promotor no fiscal sob a mesa do agente municipal, João promoveu coercitivamente a imediata apreensão do documento, não obstante negativa do secretário. Em verdade, como comprovado pelo secretário, o objetivo do oficial do MP não era adiantar o cumprimento da requisição e sim retirá-lo. Misericórdia, não acaba mais. O seu artigo desafé, nesse caso, o ato administrativo de apreensão do documento praticado por João é... Quanto tempo que eu estou lendo essa questão? Contei aqui, pessoal, de leitura, eu nem vi as alternativas, hein, que também eram imensas, né? 2, 3 linhas. 3 minutos lendo a questão. Você pega uma prova da FGV que tem, igual a de oficial de promotoria de São Paulo, 80 questões desse formato, qual que é o problema da FGV? Não é a dificuldade, porque aqui dá para entender o que estava acontecendo. O ponto-chave, né, eram as últimas linhas, que a gente destaca, não interessa aqui o tema, né? A questão não é árdua, o problema é interpretar, saber o que ele quer e tomar cuidado com o tempo. Então, a mentoria da VUNESP, eu falo, é decorar a lei seca, memorizar. A mentoria da Sebrasp é separar em períodos, entender onde que está o erro nos adjetivos, apostos, entre vírgulas e jurisprudência. A FGV é saber interpretar e tomar cuidado com o tempo. De todas as bancas que existem hoje no mercado de concurso, a banca que mais vai te complicar com o domínio de tempo é a FGV. Então, pessoal, quantos e quantos concursos eu não fui na porta de prova e o candidato, a candidata, falava, professor, a prova não está difícil, está fácil, mas eu tive que chutar as últimas 20, não deu tempo. Professor, me embananei com o tempo.
me embaralhei lá com o tempo da lousa que a FGV colocou. Quando eu olhei, estava na metade da prova, eu estava na questão 15 ainda, a prova tinha 60 questões. Então você percebe que a FGV, o grande ponto é o tempo, porque as questões são em formato de case, e aí vem a segunda característica, questões que exigem muita interpretação de texto. Por ser formato de case, casinho concreto, João, Joana, prefeito do município Alfa, brigou com o governador do estado X, e ele vai colocando dados acessórios que não interessam para a resolução da questão, você tem que saber interpretar, primeiro, o que realmente a questão quer de você, separar aquilo que não importa e saber aplicar o direito ou as regras do caso naquela historinha contada pelo examinador. Então, a FGV trabalha no formato de casinho, no formato de historinha, tá bom? E a gente vai observar, eu provavelmente vou fazer 2 ou 3 bloquinhos de aula aqui com vocês, acho que 3, provavelmente, né? São 10 pontos, eu estou indo para o segundo ainda, né? Que todas as questões, invariavelmente, têm um casinho. O presidente da República foi informado, prefeito do município Alfa, com o objetivo de atender o prefeito do município Alfa, após grande. Você percebe que é enorme o enunciado? Então essa é a característica da FGV inicial, case, que vai exigir interpretação do candidato. Então a importância de você fazer muitas provas da FGV para tentar entender em cada matéria como que o examinador se direciona para os candidatos. Mas calma, isso aqui é só o início, tem muita coisa que eu quero falar, principalmente da língua portuguesa da FGV, que é o ponto mais sensível. Mas para não ficar uma aula muito pesada, eu vou cortar esse bloquinho, a gente volta para o bloco 2. Meus amigos, minhas amigas, ficou com dúvida? Manda aqui, ó. Instagram, @Ricardo Baronovski, tem as minhas redes também, que é o YouTube, prof.ricardobaronovski, Instagram, @Ricardo Baronovski. Ficaria muito contente de receber uma mensagem, uma fotinho da aula, ou mostrar. Senhor, olha, o caminho que você deu aqui me ajudou a olhar para a FGV de uma maneira diferente. É isso que eu espero nesses 50 minutos de aula que eu vou ficar aqui com vocês. Tamo junto? Um grande abraço, a gente já volta para o bloco 2. Vimos até agora que a FGV trabalha no método indutivo, ou seja, casos concretos para se chegar a uma regra, ou cases, que se exige muita interpretação do candidato por N motivos. Primeiro, para ele encontrar qual é a norma aplicável ao caso concreto, chamado subsunção, principalmente para ele separar as informações principais do enunciado daquelas informações acessórias, inúteis, né? Heraldo, 31 anos, brasileiro, casou com a mexicana e foi para a Argentina, teve um filho na Indonésia, voltando para os Estados Unidos, nasceu o neto, qual é a nacionalidade da esposa, sei lá, aquelas coisas que você fala, meu Deus, onde que está o ponto-chave da questão? Como é que chama isso? Interpretar aquilo que vale a pena para você resolver a questão, tão somente. Tamo junto? Pessoal de FGV, já passei por umas dores de cabeça tão grandes, assim, mudou a banca do nada. E eu tive que me especializar na FGV. Então o que eu vou entregar aqui para vocês é fruto de muita pesquisa, empirismo, análises estatísticas, eu espero que ajude vocês ali a ter uma outra compreensão dessa banca. Não precisa gostar da banca, mas tem que saber lidar com ela, né? O professor Bolognese tem uma frase que a VUNESP é mãe e a FGV é madrasta. Mas se é tua madrasta, tem que gostar dela. Não gosta, não vou fazer. Não, ela está organizando o teu certame, você tem que saber lidar com ela. E tem um jeito, né? Tem um jeito da gente estudar com maior rigor a FGV. Pensa lá, é um lugar que poucos chegam, então se você souber dominar ela, você não vai ter grande concorrência. 2, né, questões que exigem muita interpretação, e vem a 3. A consequência disso que eu falei, do enunciado ser em formato de case e com muita interpretação de texto, é que os enunciados são longos e prolixos. E eu vou mostrar isso aqui na plataforma para vocês. Eu vou espelhar novamente. Pessoal, tem um monte de informação, com devido respeito, inútil, que não serve para nada dentro do enunciado. Olha só. Precisa dar nome para o município? Um município editou a lei X. Não estaria bom? Mas um município alfa editou a lei X,
dispondo que todos os edifícios e condomínios que viessem a ser instalados no território municipal, a partir da publicação desse diploma normativo, deveriam contar com indômetros individuais. E resignada com o teor da Lei X, queria aumentar exponencialmente os custos decorrentes da instalação de edifícios e condomínios no território de Alfa, uma associação que congregava as empresas do setor de construção solicitou que seu advogado analisasse a compatibilidade formal. Pessoal, como é que a VUNESP trabalharia numa questão dessa? Lei que determina a instalação de, como é que é o nome lá do negócio? Hidrômetro individual. É constitucional ou não, por qual motivo? Uma linha. A VUNESP trabalharia numa linha. Quantas linhas a FGV levou para colocar o mesmo teor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto-chave aqui, pessoal, lógico que não interessa aqui para o seu concurso, controle de constitucionalidade, né? Eu vou até abrir o comentário aqui do aluno e falar assim, o gabarito é AC. É constitucional a lei municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais em edifícios e condomínios. Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade dessa instalação, porque é interesse local. Não interessaria aqui pra gente, mas você percebe, foi jurisprudência, foi doutrina, são marcas da FGV que eu já vou falar para vocês em outra característica, mas principalmente ele não cobrou direto ao ponto. Não é uma banca que vai direto ao ponto como a VUNESP. É uma banca que coloca muita interpretação e até se chegar naquilo que realmente é o decisivo para a questão, você se atrapalha todo. Olha essa. Maria tinha posse de uma área urbana no município Alfa. Interessa o nome, Maria? Interessa o nome do município? Não. O que nos interessa? Os requisitos aqui devem ser da usucapião especial urbana, né? Aí ele começa, como almejar o reconhecimento de que adquirir a propriedade de modo originário. Ele vai explicando, né? Por meio de usucapião constitucional, conversou com o advogado a respeito dos requisitos. Qual que é o problema que isso gera? Em 2, 3, 10, 20 questões, você faz. Quando você pega uma prova, algumas têm 100 questões, oficial de promotoria 80, outras provas aí que tem 60, 80 questões, 70. Quando você chega no final da prova, você está cansado, destruído e não tem mais tempo, ou para passar o gabarito ou para terminar as últimas questões. Então, cada vez mais que você resolva questões da FGV, é importante domínio de tempo e saber quais são as palavras-chave, onde, em que momento que o examinador colocou os dados decisivos da questão. Qual momento? Quando ele fala dos requisitos da usucapião especial urbana, eu já iria com o meu olhar bem ali com cuidado, desprezando dados acessórios. E isso se repete em todas as questões, né? O município, a última que eu vou falar aqui, né? O prefeito do município Alfa, logo após a sua posse, em cumprimento de uma promessa de campanha, interessa para mim saber se ele prometeu na campanha, se ele prometeu depois, não interessa, né? Solicitou que sua assessoria realizasse estudos com o objetivo de regularizar a exploração da atividade de táxi no território municipal, indicando para tanto a sua natureza jurídica. Ao fim dos estudos realizados, concluiu-se corretamente que a atividade consubstancia... Pessoal, dava para ser um pouco mais direto ao ponto. Não precisava ter tantos rodeios. A exploração de atividade de transporte individual de passageiro não se caracteriza como serviço público, mas tão somente de utilidade pública, era o ponto da questão, que é mais para carreiras jurídicas, né, e não para vocês. Era um concurso de procurador do município, mais difícil, mas você percebe que isso se repete a miúde, né, com frequência. 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas, na média de 6 a 8 linhas. Vou colocar 7 linhas por enunciado, tá? Se você tiver 7 linhas, uma prova com 80 questões, são 560 linhas. Dividida por 30 linhas que tem um caderno de prova, eu estou falando às vezes um caderno que é um calhamaço. 18, 20 páginas, 30 páginas de prova. Uma vez eu fui prestar um concurso, acho que era TJ Santa Catarina, já não me lembro, antigo. O examinador trouxe o cara, nunca vou esquecer a reação de uma moça, né? O examinador trouxe um caderno, sabe aquele caderno lacrado de provas, né? Então imagina lá, aquele calhamaço, ele joga assim na mesa, já viu? Né? Chega assim o cara, ó, caderno de provas, e joga. Só que o negócio era desse tamanho, desse tamanho. Aí
e falaram assim, preciso de 3 voluntários para ver que o caderno está sendo rompido agora, que é inédito, não foi devassado, enfim, que está íntegro, etc. E a menina espontaneamente falou, sim, mas eu acho que aqui tem 2 sacos de prova. Ele falou, não, é um saco só, é que o caderninho é dessa bitola, é grosso, parece um vadimeco. Então o caderno de prova da FGV é extenso, é bastante prolixo, né? Porque também, aí vem a quarta característica da FGV, a própria alternativa é longa e explicativa. Dá uma olhada aqui, pessoal, nesse concurso do TJ Rondônia. Ingrid nasceu no território da Bélgica. Ele está explicando, tá? A época em que seu pai brasileiro ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Interessa saber o país? Interessa saber que o pai dela trabalhava numa indústria que a indústria de conectores eletrônicos é muito dado supérfluo, né? Sua mãe era belga. E o Kiko, né? O que tem a ver com isso? Considerando que Ingrid foi registrada apenas perante a repartição competente belga, não perante uma repartição brasileira, ela é considerada, você percebe que a alternativa, ela não é direto ao ponto, ela é descritiva. Como assim descritiva, professor? Descritiva porque ela detalha e traz características. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma prova Unesp, FCC, AOCP, SES Gran Rio, você percebe que a alternativa é direto ao ponto. Ou sabe ou não sabe, é um formato que é o que é. Então, assim, quais dos cargos abaixo são privativos de brasileiros natos? Letra A, ministro do STF. Letra B, ministro do STJ. Letra C, deputado. Letra D, senador. Você percebe que é direto ao ponto. Se você já viu essa minha mentoria de VUNESP, você vê que a VUNESP é direto ao ponto. E não tem problema de tempo de prova, o problema da VUNESP é outro. É decorar rol, prazo, competência, sessão. Se um dia você for prestar um concurso VUNESP, tem uma mentoria minha também de 1 hora e um PDF específico para você. Agora o problema da FGV é outro, porque ela resolve explicar o instituto e às vezes não, a maior parte das vezes, o erro da FGV não está na resposta, mas sim na explicação. Olha que interessante. Carlos nasceu no território brasileiro, enquanto seus pais estrangeiros... uma questão que eu estou inventando agora de FGV. Estou me colocando no papel de examinador da Fundação Getúlio Vargas. Carlos nasceu em território brasileiro de pais estrangeiros enquanto estes estavam a serviço de seu país, eram diplomatas. Ponto. Carlos volta para o Brasil 20 anos depois e decide se candidatar ao cargo de ministro do STF. Considerando os dados denunciados, isso já tem 5 linhas, é possível afirmar que, letra A, Carlos não pode se candidatar porque não ficou o prazo necessário no território. B, Carlos não pode se candidatar porque os seus pais estavam de passagem no Brasil. C, Carlos não pode se candidatar porque seus pais estavam a serviço de seu país, o que foge da regra do 12.1a, né, da Constituição, que fala que os pais não podem estar a serviço do seu país. É essa. Você percebe que a resposta cogente, que é o sim ou não, vai estar sempre igual. Carlos não poderá se candidatar, porque a maior parte dos candidatos sabe essa parte. Sabe que o Carlos não pode ser porque ele é estrangeiro. Mas qual é o motivo? Estava de passagem, não é o prazo, é naturalizado, os pais estavam a serviço do seu próprio país. O problema da FGV está na explicação. Está no detalhamento da alternativa. Por isso que a alternativa da FGV possui 2, 3, 4 linhas às vezes, né? Deixa eu ver se tem alguma. Olha essa questão, pessoal. Isso aqui acho que fala mais do que 1000 palavras, né? 1, 2, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veja, ele, além dele indicar que é formalmente inconstitucional, formalmente inconstitucional, formalmente inconstitucional, né? É claro que alguma vez ele troca, mas ó, a explicação contém o erro. Pois a matéria deve ser disciplinada, pois a matéria deve, pois a prestação. O erro da alternativa, das 4 alternativas para sobrar uma, aliás, 4, está na explicação. Então, por exemplo, aqui o gabarito era a letra A. O erro das demais estava na explicação, pois a prestação. Perfeito? Então você percebe que a FGV tem alternativas longas. Olha a outra, mesma coisa. Inconstitucional, aí ele explica, por afrontar normas de reprodução obrigatória. Se fosse FGV, ele só falaria, é constitucional, inconstitucional, formal, material e acabou.
Inconstitucional por afrontar normas de repetição obrigatória, constitucional considerando autonomia política, constitucional por afrontar. Então a FGV, a resolução da FGV reside nos detalhes, tá bom? Nos detalhes. Vamos para a próxima dica aqui para vocês, e eu vou parar nesse bloquinho nessa, que é óbvio, a consequência de se ter uma prova no formato de cases, com muita interpretação, enunciados longos e prolixos, com alternativas longas e explicativas, é uma prova longa e cansativa. Como eu disse, caderno extenso, prova longa e cansativa, e aí daqui a pouquinho você vai ver que tem problema de tempo, língua portuguesa. Aliás, eu vou colocar outra também, tá? Em razão da prova ser longa e cansativa, o problema de escassez de tempo. Então, não são difíceis as questões. Eu acho que a Sebrasp ela consegue fazer questão mais difícil, mais truncada, mais técnica, uma vírgula a mais muda todo o sentido. A FGV não faz isso não. A FGV não tem muita decoreba, não tem muito prazo. Se você é ruim de memorização, ela não cobra. O forte dela não é a memorização, mas o tempo. Então, aquele candidato que lê rápido, aquele candidato que treina muitas questões, que faz muito simulado, pessoal, simulado e FGV é indispensável, tá? Se você estiver prestando concurso da FGV, tenta fazer um simulado por domingo ou um simulado quinzenalmente, pelo menos. Imprime lá a última prova da FGV 2023 e vai tentando resolver. Então você percebe que a FGV gera uma prova longa e cansativa, com enunciados com muitas linhas, alternativas detalhadas, explicativas, que também tem mais de 2 ou 3 linhas, e com isso se gera uma escassez de tempo. O exemplo mais conhecido é oficial de promotoria, NP do Rio de Janeiro, TJ Tocantins, TJ Santa Catarina. Você tinha 4 ou 5 horas de prova para fazer 80 questões. Então, nas minhas contas, vamos lá, 300 minutos, eu tiro 40 minutos para o gabarito, pelo menos 30, 40 minutos, sobram 260 minutos. Dividido por 80 questões, eu tenho 3 a 3 minutos e meio por questão. 3 a 3 minutos e meio, pessoal, como você viu, eu não consegui nem ler o enunciado de maneira tranquila. Então, novamente, o problema da FGV é a escassez de tempo, agravada por 2 pontos. Língua portuguesa e a existência de uma ou 2 disciplinas da morte, que a gente vai ver no terceiro e último bloquinho, tá bom? Eu já volto para a gente ver a última parte dessa mentoria. São pontos bem interessantes que eu vou dividir com vocês. Eu vou resolver 5 questões da FGV para trazer uma boa notícia, já que nem tudo aqui é tão árduo. Existe uma boa notícia sim na FGV, que eu vou entregar ao final dessa aula. Espero que estejam gostando e eu já volto aí. Pois bem, esse é o nosso último bloco e eu vou terminar as características da FGV. São 10, é uma cartilha da FGV que eu estou entregando para vocês, para que você olhe com outros olhos para essa banca, que durante seus estudos essa aula seja um instrumento de otimização. Fala, puxa, eu vou prestar atenção nesse ponto, já que ele chamou a atenção. Quer ver? Um ponto que com certeza eu mudaria a minha concepção em relação às demais bancas, língua portuguesa, tá? Língua portuguesa é a matéria mais exigente da FGV. Língua portuguesa é a pior matéria. Não no sentido de prova bem feita ou mal feita, nada disso. É que o examinador da FGV consegue transformar a prova da FGV em um enigma, que muitas vezes os professores se debatem para resolver. Teve um concurso federal, não sei se era da Receita, enfim, que eu via os professores durante 2 horas ao vivo de correção de língua portuguesa. Mas poderia ser a questão A, poderia ser a questão C. O professor também com Google, tá? Com Google, com livro, com um colega, fazendo a prova em dupla, em trio. E eu nunca vou esquecer que um aluno comentou, professor, na hora da prova tem que marcar um gabarito só. Não adianta o senhor me dizer que pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C, para tirar o teu da reta, sendo que eu na prova tive que marcar uma só.
E aquelas questões que esses professores falaram, que podia ser A, podia ser B, podia ser C, de todos os cursos, tá? De todos, nenhuma foi anulada. Então você percebe que se o professor tem dificuldade, estou falando de professores que são concursados, estão há 20 anos no mercado, escreveram livros, conhecem os examinadores da FGV, dão palestra com eles, já foram examinadores de bancas. Se eles têm dificuldade, você imagina o candidato com a FGV? A prova de oficial de promotoria, do MP de São Paulo, a prova do MP do Rio de Janeiro, a prova de outros concursos, TJ de Santa Catarina, Rondônia, na matéria de língua portuguesa, é de chorar, pessoal. Você começa a fazer a prova e você não sabe se vai zerar tudo, né? Qual que é o problema? Diferente da VUNESP, da SEBRASP, em que se trabalha com gramática, a FGV não faz isso. A FGV ela trabalha mais com interpretação, então ela pega vários textos, vários excertos. Você vê que, aliás, curiosamente, os enunciados de língua portuguesa não são longos. Não são longos, porque são tantos textos para ler que ali só por si só, você já se banana todo. Mas o problema da FGV em língua portuguesa é entender a correta interpretação que o examinador quer daquele determinado texto. E muitas vezes não são textos, não é Clarice Lispector, que a VUNESP adora, não é isso. Ele coloca um negócio super prolixo, palavras difíceis, e exige uma interpretação daquilo. Então, quem for prestar FGV, atente-se à língua portuguesa. De todas as matérias do seu edital, língua portuguesa será aquela que mais trará dificuldade prática para cada um de vocês, tá bom? No direito, pessoal, nós temos aqui uma polêmica. Professor, é verdade que no direito cai muito mais doutrina e jurisprudência? A resposta é: depende. Depende. Presta atenção no que eu vou falar. Se você estiver prestando um concurso de nível médio, isso é um boato. Por quê? Quando eu saí oficial de promotoria, MP do Rio de Janeiro, nas provas de nível médio, eu fiz uma pesquisa. 70, 80, 90% até das questões de nível médio cobrando lei seca. O problema é que ele faz um tipo de cobrança de lei seca que parece que é doutrina, mas não é. Ele transcreveu as palavras da lei nas suas próprias palavras e parece que o examinador está interpretando a lei. Ah, é doutrina, alguém entende. Não, não. Ele colocou assim, quer ver? A República Federativa do Brasil, Constituição do Estado Democrático de Direito, tem, entre outros, seus fundamentos. Pá! Tem como seus fundamentos. Pá! Sociediva plu. Essa é a lei seca. Olha como é que ele faz. A dignidade da pessoa humana, um dos valores axiológicos da Constituição, constitui um dos fundamentos que representa, e ele vai explicando. Não é doutrina, não é doutrina. É entender que a dignidade da pessoa humana é um fundamento, está no artigo 1º, ponto. Mas ele coloca de um jeito que parece doutrina. Então, se você estiver prestando FGV nível médio, as provas não são tendentes a cobrar doutrina e jurisprudência. É claro que 20%, até 25%, tá, pessoal, da prova pode ter uma questão de doutrina, uma questãozinha de jurisprudência. A própria VUNESP tem, que é uma prova super lei seca. Quem prestou o concurso de 2021 da Escrevente São Paulo, de outubro de 2021, aquele concurso que foi unificado, a primeira questão de penal, veja, a primeira questão da prova, que começa com penal, né, falando assim, o tipo misto alternativo ou tipo misto cumulativo não é lei seca. Aquilo é doutrina pura. Saber o que é um tipo misto cumulativo, um tipo misto alternativo, tá legal? O que significa isso, pessoal? Que mesmo em nível médio, você pode ter, mas não é preponderante. Agora, se o teu concurso, aquilo que você está almejando, às vezes você presta mais de um, além desse da FGV, for de nível superior, estou falando para o público de nível superior, não estou falando de carreiras jurídicas não, tá? Estou falando de um analista, de um fiscal, controle. Pessoal, se prepare, porque a tendência de cobrar doutrina é imensa, né? Doutrina e jurisprudência para interpretar um caso concreto. Teve uma questão, certa vez, que era até polêmica, e a FGV cobrou na sua prova. Se a contravenção penal, olha que interessante, se a contravenção penal se subsome, né, subsome lá, se enquadra, se coaduna a flagrante delito para autorizar a invasão ao domicílio. Então, exigiu cobrança da lei seca, para saber que flagrante delito à noite permitia entrada,
que era o casinho concreto, exigiu doutrina para saber que contravenção penal é uma espécie de infração penal, e aí você precisava saber se aquilo era um delito ou não, e exigiu um pouco de jurisprudência de casos do STF que tem permitido que a contravenção penal se coadune aí como flagrante delito, autorizando, havendo fundado as razões, ao domicílio. Então cobrou lei, doutrina e jurisprudência. Não é fácil, pessoal. Concurso da FGV de nível superior, novamente, filho chora e mãe não vê. É por isso que daqui a pouquinho a gente vai chegar na 10ª característica, que talvez seja a melhor notícia de todas as 10 aí que eu trouxe para vocês. 9ª e polêmica característica que eu vou trazer aqui. Existência de uma, além de língua portuguesa, tá? A língua portuguesa sempre é difícil, então não é surpresa se abrir uma prova da FGV, por exemplo, Senado Federal, que eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Prova de Senado, acho que era consultor legislativo, e se eu olhar para a prova e falar, meu Deus, abrir a primeira questão, não sei se já aconteceu com vocês, né? Primeira questão, não tenho ideia, vou para a segunda. Segunda questão, puxa, essa é difícil. Terceira questão, estou em dúvida. Quarta questão é pior ainda, vou voltar para a primeira questão, né? Então a prova do Senado Federal, feita pela FGV, foi absurda, pessoal. Quer ver só? Aqui, 2022, né? Decreto específico, né? De 37, que não é muito habitual, mas cobrando. 217 cobrando aí ordem social também, não é tão habitual. Cobrando um teor da emenda constitucional em tema de previdenciário, constitucional, cobrando Tribunal de Contas. Então você vê que são temas até inusuais para direito constitucional. E língua portuguesa, então, se eu colocar aqui, você vai chorar. Quer ver? Vamos lá. Vou refinar aqui disciplina, língua portuguesa. Só um instantinho, português. Olha lá. Não são questões tão longas, né? Ou sabe ou não sabe. E ele dá um textinho, e aí, meus amigos, o negócio é complicado, né? Textos complexos, né? Referências aqui de textos clássicos, cultos, né? Então, não é. Olha o tamanho do texto de Antônio Machado, enfim. Você percebe aqui que o texto, às vezes, ele tem até um pouquinho mais rebuscado que as demais bancas. Então, além de língua portuguesa, que sempre é difícil, eu não sei se é convenção, se é uma impressão minha, isso aqui é algo subjetivo, tá? Todo concurso que eu olho da FGV, 10, 12, 13 matérias, sempre uma ou duas delas, nunca mais do que isso, mas geralmente é uma, tá? Geralmente uma matéria é a mais difícil, mas não é que assim é um pouco mais difícil. Trava a matéria. Como a gente corrige muita prova no domingo ou na segunda-feira, todos os professores estão reunidos e a gente usa uma regra, né? Fala assim, quem terminar a matéria levanta a mão e pode ir lá ao vivo corrigir. Pô, aí você arrisca a tua carreira, porque se você errar uma questão ao vivo, já era, né? É claro, você briga pela anulação depois, né? Ah, pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C. Não, qual é? A, B, C, D ou E. Certo ou errado? Aí pode ser tanto certo quanto errado. Meu amigo, no concurso é uma só. Adorei o comentário do aluno, né? E sempre tem um professor que fica por último. Pessoal, tá muito difícil minha matéria. Pessoal, tá muito difícil. E nunca é o mesmo. Às vezes é o cara de estatística, às vezes é o cara de matemática. Já aconteceu com o constitucional. Fala, meu Deus, isso aqui tá terrível. De eu ter que voltar para casa, pegar todos os livros e falar, daqui uma hora eu volto para resolver isso. Ainda bem que, né, a gente às vezes tem essa possibilidade. Terrível a prova. Professor, por que ele faz isso? Por um motivo. Para empacar você naquela matéria. E às vezes são... Perceba isso. Às vezes, a primeira matéria. Primeira, segunda, terceira matéria, você está indo, está resolvendo. De repente você trava. Você fala a primeira questão eu não sei, a segunda eu não sei, a terceira eu não sei, a quarta eu não sei. Se você tiver numa matéria que você percebe isso, o problema não é com você. A matéria, dolosamente, propositadamente, ela está árdua. Para quê? Para te tirar tempo nas demais matérias. Então, se é uma matéria que todo mundo vai errar, pula e vai para a próxima matéria. Não empaque nela. É questão de honra, eu vou resolver porque constitucional é a minha melhor matéria, eu dou aula numa faculdade. Não interessa, todas as questões, em regra, possuem lá o mesmo valor. Às vezes uma vale mais que a outra, mas siga a prova fluida, para que naqueles 3 a 3 minutos e meio, você termine a prova. Adianta você ficar 10 minutos em cada questão e depois, naquela matéria que era fácil, que todo mundo acertou, você não consegue terminar? Então, pessoal, a conclusão que eu deixo aqui é, se alguma matéria te causar
uma má impressão, que você fala, eu não consigo resolver, tá difícil, matemática, informática, administrativo, pula a matéria. Se você perceber que tem uma ou duas matérias, pula, deixa para o final. Porque o custo-benefício de acertar a questão difícil, enigmática, é muito pequeno. Se todo mundo erra a questão, ótimo, não tem prejuízo. Se todo mundo acerta a questão e você erra, enorme prejuízo porque a concorrência salta. E aí, na média das questões, você tem que acertar mais do que a maioria. Isso que é a nota de corte. Então não empaque na matéria para não comprometer a gerência de tempo da prova, tá bom? Pessoal, em razão da prova ser feita no formato de case, com muita interpretação, enunciados longos e prolixos, com também alternativas com explicação, várias linhas, prova longa e cansativa, escassez de tempo, não consegui olhar e ler a prova toda, não consegui resolver a prova toda, língua portuguesa sendo a pior matéria, tendo disciplina da morte, podendo cair doutrina e jurisprudência em nível superior, qual é a consequência? A nota de corte é menor. A gente percebe isso, né? É visível. Enquanto escrevente, a turma batalha para os 90 pontos na VUNESP, a turma que fez oficial de promotoria em São Paulo estava brigando, pessoal, por 50 pontos de 80. Né? Era mais ou menos lá a disputa, 62,5% para fazer a prova de digitação. Né? Então, pô, o cara que fez 70% na FGV, o cara é Einstein. O cara é gênio. Você percebe que as notas de corte da FGV costumam ser 10 pontos menores do que das demais bancas. A Sebrasp tem todo um sistema de nota líquida, né? Tira as questões erradas das questões certas, então não vale aqui para a gente considerar. Mas quando eu olhar a OCP, SES Gran Rio, VUNESP, FCC, bancas próprias, UEL, a nota de corte oscila entre 80% e 85%. VUNESP é a nota de corte mais alta, 90%, 92%, e a menor de todas é a FGV, porque a prova é mais difícil, é mais longa, é mais cansativa. Professor, então eu posso afirmar que a FGV é a pior banca? Não para quem estuda. Porque para quem estuda e resolve muitas questões, vai se deparar com isso que eu vou concluir minha mentoria agora. A repetição de temas. De todas as bancas, aquela que mais repete temas, talvez por ter menos examinadores, eu não sei ao certo o que acontece, é a FGV. Olha só o que eu vou mostrar para vocês em direito constitucional, pode ser uma luz para os seus estudos, né? João, que aliás a FGV adora em todas as matérias, pipoqueiro, em uma pequena cidade do interior do país, que acabara de ser empossado como vereador, procurou o defensor público da comarca e informou que almejava ajuizar ação constitucional cabível, em face dos engenhos produtores de açúcar que considerava responsáveis pela diminuição da qualidade do ar. Perfeito? E aí, pessoal, o que ele quer? Combater uma lesividade ao meio ambiente. João é pipoqueiro e dá uma olhadinha na informação que ele vai colocar aqui para você. Ele é um cidadão, porque se ele é vereador, ele preencheu uma condição de elegibilidade do alistamento eleitoral, 14, parágrafo 3º, etc, etc, ele é eleitor, ele é cidadão. Cidadão, defendendo o bem difuso, é ação popular. Guarda essa questão, ação popular. Olha 2. Essa daqui era um concurso de nível superior, defensor público, Mato Grosso do Sul, 2022. Volta um ano. Lá para Sergipe, vou sair do Mato Grosso do Sul para Sergipe. De novo, João, cidadão, tomou conhecimento de que o prefeito estava usando o erário de maneira indevida. Ele, insatisfeito, procura advogado que vai intentar ajuizar ação constitucional cabível. Isso não é mesmo, não devia anular, não é repetição. A turma às vezes, repetiu uma questão, é autoplágio, não sei o quê, não podia, é repetição, não é inédita. Claro, não está certo, tem que anular, concordo. Mas melhor para quem estudou. Se você fez as provas da banca anterior, se você estudou teu examinador, esse tipo de situação é favorável para você, porque eu vou falar, eu resolvi 5.000 questões da FGV, que foi mais ou menos o meu estudo aqui para fazer essa mentoria. E eu percebi que tem temas que ela repete, ótimo, vamos explorar isso, porque eu tenho certeza que no teu concurso ela vai fazer o mesmo. Ação popular, veja, ação popular. Deveria ser mais criativo, mas se a regra do jogo é essa e depois eles nem anulam, nem para anular, você viu lá na Receita Federal, nem para anular,
Vamos então enfrentar a regra do jogo. A prova é assim para todos, e você não tem domínio das regras do jogo, vamos jogar o jogo da FGV. 3. Heraldo, que jamais deixara de votar em uma eleição. Ah, aqui ele trocou o nome, professor. Ótimo. Se ele jamais deixou de votar em uma eleição, Heraldo é cidadão. Tomou conhecimento de que o prefeito estava gastando erário, aí ele vai lá e procura advogado para intentar a ação constitucional cabível. De novo, ação popular. Penúltima questão, mais uma. Olha, aqui é Alagoas, hein? Vamos lá para Bahia, 2019. Anastácio, brasileiro nato, completou 18 anos e se alistou como eleitor. Eleitor é condição para ajuizar qual ação constitucional? Ação popular. De novo, mais uma. O professor vai dizer que tem mais uma. Tem. 2019. Agora lá no Rio de Janeiro, também Defensoria Pública, mas servidores. Joana. Foi criativa, hein? Saiu de João e foi para Joana. Prefeita municipal. Praticou diversos ilícitos em detrimento do respectivo município, os quais redundaram em dano ao patrimônio público. Maria, já não é o João, cidadã brasileira, quer intentar ação constitucional cabível para proteger o erário, que é o bem difuso, coletivo. Qual é a ação cabível? Ah, será um habeas corpus, tá louco? Ação popular. Então veja, ação popular em 2019 no Rio, ação popular em 2019 na Bahia, ação popular em 2018 em Alagoas, ação popular em 2021 em Sergipe, ação popular na Defensoria do Mato Grosso do Sul em 2022, é o mesmo examinador. Quando a gente pega os últimos 5 anos da FGV e para e faz um estudo sério de cada matéria, a gente percebe que ou um ou dois examinadores acabam utilizando o esqueleto ou o esboço da questão para jogar o mesmo tema depois, porque ninguém pergunta, ninguém faz questões de tema que não domina. E se o examinador da FGV gosta desse tema, adivinha, 2023, 2024 vai se repetir, a não ser que haja uma troca de examinador, mas se continuar assim, esse tipo de questão que se repete. Case, o mesmo nome, exaltando os mesmos pontos, cobrando o mesmo remédio constitucional. Ou seja, a FGV tem um alto grau de previsibilidade em temas, a despeito de ser uma banca mais prolixa, mais complexa. Moral da história, a FGV exige um estudo específico, exige um estudo atencioso para que você tenha gerência de tempo, para que você saiba interpretar a prova e principalmente ter uma ideia dos principais temas em cada matéria. Eu espero ter sido útil, ter desmistificado a FGV para vocês e principalmente ter conferido instrumentos para que daqui para frente, durante os seus estudos, você fale, olha, estou vendo a questão ali se repetir muito, estou vendo que a última linha do enunciado é a questão-chave, estou vendo que tem muito dado supérfluo que está aqui só para tirar meu tempo de prova. E com isso, você aumente o tempo da sua prova, tempo útil, e consiga cada vez notas mais elevadas. Tamo junto? Meus amigos, quaisquer dúvidas, elogios, foto, mensagem, manda lá no @Ricardo Barnovski no Instagram, marca o @QConcurso, porque com muito prazer eu vou repostar e saber quem são as pessoas que assistiram essa aula e que em breve serão os novos concursados da família. Tamo junto? Grande abraço, boa sequência a todos vocês. Rumo à aprovação.